Esse vai ser um vídeo bem clean, eu não vou editar, não vou colocar legenda nem nada. Na verdade, eu vou trazer informações aqui para vocês sobre neurociência e sobre como o livre-arbítrio, na verdade, é uma mentira. Isso é muito importante para vocês entenderem, ainda mais agora, com a morte de um fisiculturista famoso, os riscos que a gente tem como sociedade. Por que eu falo que livre-arbítrio não necessariamente existe da maneira como a gente concebe, como se fosse tudo uma pura escolha? Porque nós temos uma genética para isso, para nossas escolhas. Nós temos um ambiente que interage com essa genética e que a gente não controla, como ambiente uterino, como questões ali de acesso, questões financeiras, questões socioeconômicas, questões de aprendizagem na infância. Nada disso você controlou. E tudo isso vai interagir com os seus genes, que você também não controla, e vai facilitar que você tenha determinadas respostas comportamentais e prejudicar, dificultar que você tenha outras respostas comportamentais. Logo, se você ainda discorda de mim e fala, não, eu acredito que exista livre-arbítrio, você tem que, no mínimo, compreender que esse livre-arbítrio não é tão livre quanto você pensa. Por quê? Você vai ter que entender que nem tudo é questão de escolha. Uma pessoa que tem transtornos alimentares, como compulsão, como anorexia nervosa, ela não escolhe isso. Isso é uma interação dos genes dela com o ambiente que desencadeou gatilhos para que ela se comportasse de determinada maneira, e quando ela se comporta de determinada maneira, como no episódio de compulsão, ela tem um reforço para aquilo. Ou seja, na hora que ela tem uma compulsão, ela acaba com a comida aprendendo a diminuir uma angústia, uma tristeza, uma solidão, uma ansiedade. Óbvio que o desfecho crônico não é o conforto, né? O desfecho crônico é a sensação de incapacidade, uma baixa ideia de autonomia, a ideia de que não é capaz, de que não consegue fazer dieta, de que não vai conseguir emagrecer, enfim. Mas agudamente a compulsão existe porque junto aos genes, junto ao aprendizado, cercado de bullying, cercado de cultura da estética, cercado da sociedade que ela está inserida, a compulsão vem para que essa pessoa diminua a valência dessas emoções incômodas, que ela também não escolheu ter. Ela não escolheu ficar ansiosa, ficar triste, ficar feliz, não escolheu seus genes para ter um risco maior para transtornos alimentares, não escolheu o ambiente onde ela cresceu, a sociedade onde ela cresceu, e acabou tendo esse desfecho. Tá? Isso não vale só para transtornos alimentares, transtornos de humor também, própria depressão, esquizofrenia, TDAH, bipolaridade. Nós temos uma herdabilidade que chega em alguns estudos a 80%. Em gêmeos, você tem uma chance muito mais alta que se um gêmeo é bipolar, o outro também pode ser. Onde que está o livre-arbítrio aí? Então, se você não concorda comigo que não há livre-arbítrio, você tem que entender que há diversos comportamentos que são, no mínimo, muito mais difíceis para as pessoas controlarem. Mas eu quero trazer uma outra ideia aqui. Essas ideias eu já trouxe em vídeos anteriores. Eu quero trazer a ideia de um livro que eu estava lendo bem interessante, Determinados, do Sapolsky. Terminei ele e ele traz alguns estudos onde, quando você vê alguém que fez algo errado ser punido, você se sente recompensado e você quer essa punição. Você tem disparos dopaminérgicos no sistema de recompensa para você ver essa punição. Você quer que ela aconteça. E isso, olha que interessante, muitas vezes não é com você. Você é um terceiro nisso. Você, na verdade, você quer a punição quando você vê alguém que foi afetado, que foi ali, que sofreu por algo que outra pessoa causou. Você quer que a vítima seja recompensada porque você se compadece. Isso não tem nada a ver contigo. Por que isso? Qual que é o sentido disso? Por que para você é valioso, é recompensador a punição de um assassino, de uma pessoa que cometeu alguma violência, de um ladrão, sendo que você não tem nada a ver com a história?
porque você tem empatia, talvez, mas qual que é o sentido disso? Você escolheu isso? Você quis isso? Ou você aprendeu que isso é o correto? Dado que, se a gente volta milhares e milhares de anos atrás, não havia essa importância. O que havia em sociedades menores era, bom, não vamos punir porque não tem nada a ver comigo, eles que se virem. Só que as sociedades começaram a crescer e começaram a criar sensos de punição para que a sociedade ali não se destrua, não acabe, tá? Se a gente pega a história de deuses antigos, não eram deuses moralistas, deuses que prometiam o céu ou o inferno ou uma vida recompensadora. Eram seres divinos que tentavam explicar o universo. Atlas, por exemplo, segurando o mundo, enfim. Tá? Depois houve a migração da ideia para deuses mais moralistas, independente das nossas crenças, não é esse o ponto aqui. E aí, quando essa sociedade cresce, você tem também a ideia de que temos que ter regras. E aí você aprende o conceito de punição como um terceiro. Mas isso também é moldado pela sociedade. Como assim? Se a gente vai voltar milhares de anos atrás, não sabiam que era uma lepra e era normal você poder bater e matar leproso na rua. Não sabiam que era uma esquizofrenia e começavam a achar que era um espírito, se a pessoa estava sendo possuída, e aí você matava, ou era uma bruxa, tá? Depois disso, começaram a entender melhor diversas condições, como a lepra, e a sociedade foi migrando. Agora não é mais legal vocês baterem em leprosos na rua, mas quem cometer crimes hediondos, a gente vai ali enforcar em praça pública e vocês vão poder assistir. E as pessoas assistiam e comemoravam aquilo. Um senso de justiça que veio na cabeça delas pela questão de crescimento de sociedade. Elas não escolheram aquilo, foi uma consequência do crescimento da sociedade. E aí, depois disso, falaram, não, é uma barbaridade você matar pessoas em praça pública, vamos ter a pena de morte, mas ali, escondido, num local ali fechado, com poucas pessoas, com cadeira elétrica, com injeção. Mas, como vocês querem ainda esse senso de justiça, vamos ter ali jornalistas que vão descrever para vocês. E aí o jornalista ia e descrevia para as pessoas, colocava no jornal. E depois disso falou, não, acabou. Apenas acreditem que a pessoa morreu, que a gente matou. E, mas como é que a gente soube que ela sofreu? Não, mas a ideia não é nem sofrer. A ideia é a pena de morte, a pessoa morrer, até muitas vezes sem sofrimento. Então vai havendo essa migração. Se você fala para alguém hoje que, tudo bem bater em leproso na rua, você é um criminoso. O que você está falando, absurdo. Agora, se você fala ali para a época que o pessoal enforcava os criminosos em praça pública, que, hoje apenas alguns locais, alguns estados, por exemplo, dependendo do tipo de país, né, de como que é a organização ali legal, tem pena de morte. Como assim? Nossa, que bagunça que virou a sociedade, e a pena de morte a gente não pode nem assistir, que loucura. Eu quero ver, né? Hoje, será que a gente ia querer ver? Será que a gente não ia se sentir mal por isso? Ou seja, o nosso senso de justiça, ainda mais para terceiros, o nosso querer justiça, é um grande exemplo de como somos moldados pelo ambiente em que a gente vive. E aí, entrando no foco do vídeo, acho que vocês já perceberam onde eu quero chegar. Quando uma pessoa, um adolescente, né? E aqui vamos usar a definição do cérebro adolescente, que é um cérebro com córtex pré-frontal imaturo. É um córtex que ainda não consegue controlar principalmente as áreas de controle de impulsividade, de atenção, de planejamento, de avaliação de riscos e benefícios. Ele ainda não consegue isso. É tipo aquele adolescente que é impulsivo, que toma um monte de risco. Imagina ele numa sociedade onde ele cresce vendo seus ídolos, seus influencers, grandes empresas patrocinando uma série de atletas, e às vezes nem atletas são, porque eles não competem, são os atletas de Instagram, com corpos enormes, com corpos secos, corpos densos, que vão em podcasts e falam o tipo de drogas que usam.
Qual que é o ciclo? Muitas vezes relatando gramas, e não apenas os esteroides, há diversas outras, como simpático-miméticos, hormônios tiroidianos e por aí vai. Ele recebe essa informação num córtex que não está pronto, ele não recebe uma vez. Ele está dentro de um ambiente onde isso é constantemente reforçado, e ele vai vendo aquilo como um status, aquilo como um objetivo, aquilo como uma busca. E quando ele passa a ter acesso, fica mais difícil para ele falar não. Então aqui você pode até defender o livre-arbítrio, o que eu não vou concordar, mas você tem que no mínimo entender que fica mais difícil para ele falar não, porque ele teve um aprendizado de que aquilo é a vida, de que vale a pena esses riscos, mesmo não sabendo quais são realmente os riscos, porque a maioria não sabe, tá? A maioria acha que os riscos se traduzem em exame de colesterol, de glicemia, de hematócrito, de enzimas, de função renal. Não, tá? Nós temos riscos que a gente não consegue mensurar, inclusive por exames, como, por exemplo, alterações no nosso cérebro que levam não só à adição, ao vício, como também ao risco para outros transtornos, como transtornos de humor, transtornos alimentares. Tá? Isso a gente não tem um exame bioquímico. E temos outros riscos que a gente precisa de exame de imagem, como função hepática e função cardiovascular. E vocês acham que essa galera, eu não falo atletas, mas essa galera que vai buscando esse meio, faz constantemente esses exames? E não adianta falar, mas a gente sempre diz que tem que ter acompanhamento médico. Não adianta, porque isso custa. O acompanhamento, os exames, a reavaliação. Então, a pessoa muitas vezes aceita o risco porque ela não tem compreensão do que é esse risco. Então, na hora que você fala para mim que foi escolha de alguém com 16, 17, 20, 21 anos usar esteroides, você está ignorando todos os fatos, todos os antecedentes que levam essa pessoa a escolher. A gente não escolhe algo do nada. A gente é moldado pela genética, epigenética, ambiente, costumes, sociedade a escolher. Poderia falar não, sim, da mesma maneira que alguém com bulimia poderia falar não para a comida. A questão não é nem a comparação do nível de dificuldade entre falar não para a comida e falar não para o esteroide, porque isso tem que ver conforme o indivíduo se dá em determinado contexto com determinada doença ou adição. Mas é entender que o poder falar não ignora a dificuldade que é falar não e a facilidade que é falar sim. Então, quando a gente pega a nossa história como sociedade, nosso crescimento, de tudo que faz disparos dopaminérgicos, esse senso de justiça é algo muito interessante, porque mostra muito bem como a gente vai mudando conforme a época, a gente vê que não dá para falar que tem livre-arbítrio, e já passou da hora da gente pensar, como sociedade, o que estamos fazendo com esses jovens, influenciando tantos e tantos, direta ou indiretamente, a buscarem um shape que é basicamente mantido à base de esteroides e à base de anos e anos de vida a menos.